Olá, galerinha do curso Passaporte, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alan e dando continuidade ao conteúdo de Química do primeiro ano, eu trago uma aula falando agora sobre as funções inorgânicas. Nessa unidade nós teremos 4 conteúdos: ácidos e diarrênios, bases de arrênios, sais e óxidos, ok? E hoje eu inicio essa unidade falando sobre os ácidos de arrênios, certinho? Os ácidos de arrênios são compostos moleculares que na presença de água sofrem um fenômeno chamado de ionização. E como resultado dessa ionização, eles acabam originando um cátion e um ânion. Só que o cátion sempre será o íon H+. O ânion será variável, por isso que eu coloquei aqui X-, tá, para representá-los, tá? O ânion ele vai ser variável dependendo aí da base em questão, tá? No que diz respeito à classificação, eu trouxe aqui 3 critérios para nós estudarmos, tá bom? O primeiro critério é quanto à presença ou não de oxigênio na molécula. Critério super simples. Se você olha para a estrutura do ácido e verifica que ele não tem oxigênio, como nesses exemplos aqui, HF, HCl e HBr, o ácido é classificado como hidrácido. Agora, se ele apresentar oxigênio na molécula, como HNO3, H2SO4, H3PO4, ele é classificado como oxiácido. Simples assim, tá bom? Vamos aqui avançar. Outro critério interessante é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Primeiro vamos prestar atenção para um detalhe. Quando nós colocamos um ácido na água, ele vai liberar hidrogênios na forma de H+. Esses hidrogênios liberados na forma de H+, é que são os hidrogênios ionizáveis. E aqui é super simples também. Se o ácido libera somente um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido, como acontece aqui com o HNO3. Agora, se ele liberar 2, como o H2SO4, ele vai ser considerado um diácido. Se porventura ele liberar 3 hidrogênios ionizáveis, como o H3PO4, ele vai ser considerado um triácido. E se ele liberar 4 hidrogênios ionizáveis, como acontece aqui com o H4P2O7, ele vai ser considerado um tetrácido. Então é simples assim. Agora preste atenção no detalhe. Você poderia muito bem dizer assim: ah, professor, então nesse caso basta eu olhar para o número de hidrogênios da estrutura. Se a estrutura tem um hidrogênio, é claro que só tem um ionizável. Se ela tem 2, os 2 são ionizáveis. Se ela tem 3, os 3 são ionizáveis. Não é bem assim. Existem 2 exceções à regra, que a gente vai ver agora, e isso merece a sua atenção. Cuidado aí, ó. Nos oxiácidos, somente os hidrogênios, presta atenção, nos oxiácidos, aqui a gente não está falando de hidrácidos, é nos oxiácidos. Somente os hidrogênios ligados diretamente a átomos de oxigênio ionizam-se, tá bom? Sabendo disso, é importante ressaltar que os oxiácidos H3PO2 e H3PO3 apresentam, respectivamente, 1 e 2 hidrogênios ionizáveis, apesar de terem 3 átomos de hidrogênios na estrutura, ok? Então, assim, se a gente for olhar só para o número de hidrogênios, a gente iria classificar os 2 como triácidos. Mas a gente deve olhar aqui para a estrutura dos compostos, tá? Para verificar quantos hidrogênios estão ligados diretamente a átomos de oxigênio. Então vamos lá. Aqui no exemplo do H3PO3, a gente tem dos 3 hidrogênios, somente 2 ligados a átomos de oxigênio. Então, somente esses 2 aqui são liberados na forma de H+, e, consequentemente, o ácido é classificado como diácido, ok? E aqui no exemplo do H3PO2, dos 3 hidrogênios, somente 1 está ligado diretamente a átomo de oxigênio, então somente esse 1 vai ser liberado. Então, apesar dos 3 hidrogênios, o H3PO2 é classificado como monoácido, certinho? Não esqueçam disso. Vamos avançar. O outro critério é quanto à força, tá? Quanto à força,
o ácido ele pode ser classificado como forte, moderado e fraco. E para facilitar aí a análise, é dado algumas vezes um valor chamado grau de ionização. Tá? O grau de ionização se refere ao percentual de moléculas do ácido que se ionizam na presença de água. Tá bom? Então, se esse grau de ionização é maior ou igual a 50%, o ácido vai ser considerado forte. Agora, se esse valor tiver entre 5% e 50%, ele é classificado como moderado. E se porventura ele for igual ou inferior a 5%, o hidrácido, no caso aí, ou o oxiácido, tanto faz, isso vale para todos, tá? Vai ser considerado fraco. Tudo bem? Agora, na maioria das questões, eles colocam hidrácidos e oxiácidos e pedem para a gente avaliar a força desses compostos, mas eles não dão grau de ionização. Então, como é que eu vou fazer aí para analisar esse quesito nesses compostos? Então, preste atenção. Nos hidrácidos aqui, nós temos somente 3 exemplos que são fortes: HCl, HBr e HI. Só temos um exemplo de moderado, que é o HF. E qualquer outro hidrácido que aparecer, por exemplo, HCN, H2S, será classificado como fraco. Certinho? Vejamos agora como ocorre essa determinação nos oxiácidos. Presta atenção. De maneira genérica, nós podemos representar um oxiácido dessa maneira: HYXOX, onde o X que você está vendo aqui no final representa o número de oxigênios, o Y aqui, depois do hidrogênio, vai representar o número de hidrogênios ionizáveis, e o X que está aqui no centro vai representar aí, ou está representando, o elemento central. Certinho? Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o número de oxigênios e vai diminuir o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa diferença for maior ou igual a 2, ele vai ser classificado como forte. Tá bom? Exemplo aqui, H2SO4. Então como é que vai ficar? 4 menos 2, 2. Forte. Agora, se essa diferença for igual a 1, o oxiácido vai ser classificado como moderado. Então, vejamos aqui, H3PO4. Então vai ficar 4 menos 3, 1. Diferença igual a 1, moderado. E se essa diferença, porventura, for igual a 0, o oxiácido vai ser classificado como fraco. Vejamos aqui o HClO. Ele tem um oxigênio e um hidrogênio. 1 menos 1, 0. Certinho? Tranquilidade? Vamos avançar agora para a última parte do conteúdo, onde nós iremos falar agora sobre a nomenclatura. Tá? Para a gente poder estudar melhor, com mais detalhes, a nomenclatura dos ácidos, é conveniente que a gente faça essa divisão: hidrácidos e oxiácidos, tá bom? Então primeiro eu vou te ensinar como é que se dá o nome aos hidrácidos e depois eu finalizo com a nomenclatura dos oxiácidos, certinho? Então vamos lá. No caso aqui dos hidrácidos, olha como é fácil. Eu vou começar com a palavra ácido, depois eu vou colocar o nome do elemento ou grupo ligado ao hidrogênio, seguido da terminação hídrico. Olha como é fácil. Olha o exemplo, HCl. Então eu vou colocar ácido, o nome do elemento aqui é cloro, seguido da terminação hídrico. Então vai ficar clorídrico. Ácido clorídrico. Certinho? Agora, no que diz respeito à nomenclatura dos oxiácidos, a gente tem aí um grau de complexidade maior. Então, para poder repassar melhor essa parte do conteúdo para vocês, eu fiz uma divisão. Primeiro, segundo e terceiro caso. Tá bom? Então, no primeiro caso, o elemento central forma apenas um único tipo de ácido. Isso vai acontecer com o boro e com o carbono, por exemplo. Tá? Eles só vão conseguir formar um tipo de oxiácido. Então, nesse caso, como é que a gente vai proceder? Eu vou colocar a palavra ácido, vou colocar o nome do elemento central, seguido da terminação ico agora. Então vai ficar aqui, ó, ácido boro, que é o elemento central, mais ico, ficando bórico, ácido bórico. E aqui vai ficar ácido, nome do elemento central carbono, mais a terminação ico. Então, ácido carbônico, certinho? Belezinha?
Vamos agora aqui para o segundo caso. No segundo caso, o elemento central é capaz de formar dois ácidos diferentes. Um exemplo de elemento que forma dois ácidos diferentes é o nitrogênio. O nitrogênio aí é capaz de formar o HNO2 e o HNO3. E como é que a gente vai proceder agora para dar o nome a esses compostos? Presta atenção. Eu vou começar novamente pela palavra ácido, vou colocar o nome do elemento central, tá bom? E vou finalizar ou com a terminação ico ou com a terminação oso. Isso aí vai depender da quantidade de oxigênios que o composto vai apresentar. O ácido que for mais oxigenado vai ter terminação ico, e aquele que for menos oxigenado vai ter a terminação oso, tá bom? Então, no caso aqui, o HNO2, como ele tem menos oxigênios do que o HNO3, ele vai ter a terminação oso e o HNO3 vai ter a terminação ico. Então, como é que vai ficar? No HNO2, ácido, nome do elemento central, só que a gente não vai precisar colocar o nome completo, a gente vai colocar somente nitro, mais a terminação oso. Aí você contrai aí, né, o nitro mais o oso, vai ficar nitroso, ácido nitroso. E no HNO3 aqui vai ficar ácido, nitro mais ico, aí vai ficar nítrico, ácido nítrico. Certinho? No terceiro e último caso, nós vamos precisar calcular a carga do elemento central, tá bom? Como é que eu faço para definir a carga do elemento central? Primeiro, eu preciso saber a carga dos elementos periféricos. Quem são os elementos periféricos? Hidrogênio e oxigênio. Nos ácidos, a carga do hidrogênio é sempre 1+, e a carga do oxigênio é 2-. Para eu descobrir a carga do elemento central, basta eu fazer a soma. Eu pego a carga do elemento central, represento por x, aí vai ficar x mais 1+, que é a carga do hidrogênio, mais 2-, que é a carga do oxigênio, tudo isso igual a 0. Aí eu faço um cálculo matemático, né, uma equaçãozinha do primeiro grau, e descubro aí a carga do elemento central. Se essa carga for igual a 1, como acontece aqui com o HClO, como é que a gente vai proceder? Ácido, hipo, elemento central e a terminação oso. Então vamos lá, eu vou colocar ó, ácido, hipo, nome do elemento central cloro, mais a terminação oso. Aí vai ficar ácido hipocloroso, certinho? Agora, se a carga do elemento central for igual a 3, aí nesse caso a gente vai colocar ácido, o nome do elemento central e a terminação oso. Isso aqui acontece com HClO2. Aí vai ficar ácido, cloro, que é o elemento central, mais a terminação oso, ficando aí ácido cloroso. Certinho? Se for 5, a gente vai colocar ácido, elemento central e a terminação ico. Isso aqui acontece com HClO3. Então vai ficar ácido, cloro mais ico. Ácido clórico. E para fechar, quando a carga for 7+, a gente vai fazer ácido, prefixo pé, nome do elemento central e a terminação ico. Aí vai ficar, no caso aqui, ácido, pé, nome do elemento central cloro, mais ico, ácido perclórico. Certinho? E para nós finalizarmos, vamos aqui para uma nota. Alguns ácidos aí, para terem o seu nome dado, é necessário a gente avaliar o seu grau de hidratação. Os ácidos padrão são do tipo orto e a partir dele nós podemos obter dois outros ácidos. Um ácido do tipo meta e um ácido do tipo piro. Vamos ver como é que isso aí acontece? Para exemplificar, eu coloquei aqui como ácido padrão o ácido fosfórico. Por ser padrão, ele também poderia ser chamado de ortofosfórico. Beleza? A partir dele nós vamos obter o ácido metafosfórico e o ácido pirofosfórico. Vejamos como isso acontece. Eu tenho bem aqui a estrutura do H3PO4 e para obter o ácido meta, eu vou ter que retirar uma molécula de água. Certinho? Só isso. Tá bom? Então eu pego o H3PO4, retiro uma molécula de água, ou seja, retiro um hidrogênio e, dois hidrogênios e um oxigênio, aí eu vou ficar aqui com HPO3. Esse HPO3 aqui corresponde ao ácido metafosfórico, certinho?
E como é que eu faço para obter o outro ácido, que é o piro? Olha como é fácil. Eu pego aqui a estrutura do ácido padrão, que é o ácido fosfórico, o orto, H3PO4, e multiplico por 2. Quando eu multiplicar por 2, vai ficar H6P2O8. Em seguida, eu retiro uma molécula de água. Tá ok? Então, quando eu retirar uma molécula de água, o que era H6P2O8 vai ficar H4P2O7. E essa estrutura, H4P2O7, corresponde ao ácido pirofosfórico. Certinho? Tranquilos? Doutores, se alguma dúvida ficou dessa aula, entrem em contato através do WhatsApp, tá? Tranquilos? Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e um abração.